Bem-vindos a mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da SBU São Paulo. Nos últimos episódios do Urotox, nós percorremos praticamente toda a jornada do paciente com câncer de próstata localizado. Falamos sobre como diagnosticar melhor a doença, discutimos como escolher o tratamento mais adequado para cada paciente e abordamos um dos grandes desafios do segmento, a recidiva bioquímica e as diferentes estratégias de tratamento de resgate. Mas existe uma outra dimensão desse cuidado que merece a mesma atenção. Hoje, felizmente, tratamos muitos pacientes com câncer de próstata, com excelentes resultados oncológicos e longa expectativa de vida. Isso significa que cada vez mais homens vão conviver durante muitos anos com as consequências do tratamento que recebem. Prostatectomia radical, radioterapia e terapia focal podem controlar a doença, mas também podem deixar consequências que interferem profundamente na qualidade de vida do paciente. Incontinência urinária, disfunção erétil, estenoses, sintomas urinários, cistite e proctite actínicas são alguns dos problemas que encontramos no consultório. E para falar sobre como devemos abordar essas complicações, eu convidei 3 grandes especialistas. O primeiro convidado é o Dr. Bruno Rodrigues Lebani, doutor pela Universidade Federal de São Paulo, urologista titular do AC Camargo Cancer Center e coordenador do Departamento de Disfunção do Trato Urinário Inferior da SBU São Paulo. Bruno, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo. Obrigado, Filemon, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo, voltar depois de um tempo aqui para o Urotox e tenho certeza que a discussão vai ser muito proveitosa e vou poder aprender bastante também. É isso aí, Lebani. E o segundo convidado, o Dr. Rafael Fábio Ambar, assistente do grupo de andrologia da Faculdade de Medicina do ABC e do IANSP. O Rafael também é o atual vice-coordenador do Departamento de Medicina Sexual da SBU São Paulo. Rafael, muito obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Filemon, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês reunidos hoje. Aí, obrigado. E o terceiro convidado, o Dr. Júlio José Geminiani, que tem graduação, residência médica e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo. O Júlio também tem um fellowship em reconstrução urogenital na Universidade de Washington de St. Louis e é o atual coordenador do Departamento de Cirurgia Reconstrutiva da SBU São Paulo. Júlio, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindos ao Urotox. Eu que agradeço, Filemon. Um prazer estar aí com colegas que há tanto tempo a gente convive junto, né? Mas a gente não vê muito, né? O Bruno e o Rafael que estão sempre juntos, são sempre parceiros aí também nesse meu. Beleza, então vamos aproveitar esse timaço que temos hoje. E nas edições anteriores, eu trouxe alguns casos clínicos reais do meu consultório para exemplificar os tópicos que vamos discutir. Os pacientes autorizaram o uso de suas informações para fins educacionais e qualquer dado que pudesse identificá-los foi omitido ou modificado, preservando integralmente o sigilo médico e a confidencialidade. Então, vou começar com o primeiro caso clínico, que é de um paciente que tem atualmente 70 anos de idade, e que foi submetido à prostatectomia radical robótica em fevereiro de 2022, quando ele tinha 66 anos. Antes da cirurgia, o paciente já apresentava diminuição do jato urinário, disfunção erétil leve, mas mantinha relações sexuais e respondia bem à tadalafila sob demanda. Era hipertenso, fazia tratamento para ansiedade e depressão e tinha antecedente de uma arritmia de próstata que ele havia feito 2 anos antes do primeiro atendimento. Ele foi diagnosticado com adenocarcinoma usual da próstata, ESUP grau 2, comprometendo ambos os lobos, e foi indicada a prostatectomia radical robótica. No início da cirurgia, porém, surgiu um problema. Eu tentei passar a sonda e não consegui. Mas aí eu percebi, já lembrei do histórico dele, não insisti na passagem da sonda, fiz uma cistoscopia, identifiquei uma estenose de uretra bulbar. Aí fiz no mesmo ato, eu acabei fazendo uma ureectomia interna. Na sequência, eu passei a sonda vesical e prossegui com a prostatectomia radical. Deixei a sonda por 7 dias apenas, como de praxe. Então, antes de contar para vocês como foi a evolução desse paciente, eu queria aproveitar para discutir três questões que eu considero fundamentais antes de uma prostatectomia radical, né? A continência urinária, a função sexual e a avaliação do trato urinário inferior.
Então, nesse primeiro caso, eu já vou começar com você, Bruno. Quando a gente avalia um paciente antes da prostatectomia radical, quais características você procura para estimar a probabilidade de recuperação da continência no pós-operatório? Quanto pesam nessa avaliação a idade, a obesidade, o peso do paciente, o biotipo, comorbidades como diabetes, uso de medicamentos, sintomas urinários prévios, volume da próstata e antecedentes de cirurgia prostática ou eventualmente de uma radioterapia. E também do ponto de vista anatômico, qual a importância de parâmetros como o comprimento da uretra membranosa na ressonância? Isso a gente tem visto na maioria dos laudos e eu, pelo menos, que tenho prestado atenção também. Com você, então, Bruno. Bom, o caso aí, primeiro um caso desafiador já, né, Filemão? Em relação a, vou me ater um pouco aqui agora em relação à continência, que é a hora que eu acabo me dedicando um pouco mais. Em relação a esses fatores dos preditores aí, acho que você já pincelou alguns deles, né? Então, assim, idade, né? Quanto maior a idade do paciente, mais avançada a idade, mais a chance do paciente evoluir com incontinência urinária. O volume da próstata é um outro parâmetro bastante relevante. Nesse seu caso aí, Filemon, um paciente que já fez já tem um antecedente aí de RTU de próstata, né? Então, a gente já pressupõe que ele teve uma lesão ali, obviamente uma lesão feita de colo vesical. A chance desse paciente também cursar com incontinência urinária no pós-operatório da prostatectomia radical é maior, porque uma das fisiopatologias, uma das explicações do porquê o paciente evolui talvez com incontinência urinária, e isso obviamente é uma das hipóteses, e do meu ponto de vista, no meu ponto de vista é bem frustro, bem raso, mas seria só basicamente tem um componente de destruição do colo vesical. Então esse paciente que você já foi fazer uma prostatectomia com antecedente de RTU de próstata, esse paciente tem uma chance talvez aumentada de cursar com incontinência, né? O volume da próstata aí para as várias, e aí não só falando em prostatectomia, então para enucleações, por exemplo, o volume da próstata ele também é um fator relevante, né? A gente sabe que o volume da próstata tem até alguns trabalhos, inclusive um que eu gosto de citar bastante, é um trabalho bem interessante, saiu no Europeu em 2009, que eles avaliam a função do esfíncter em fetos, né? Então fazem um estudo histológico e por meio de ressonância magnética nesses fetos, né? Natimortos, enfim. E aí, por meio desse estudo, a gente consegue ver que o esfíncter urinário ele tem projeções das fibras musculares que se insinuam meio que no adenoma prostático, né? Então, só por esse motivo, a gente já começa a entender que a questão da continência urinária ela é extremamente complexa, né? Então, você tem fatores anatômicos, fatores do próprio paciente, fatores induzidos por nós mesmos urologistas. Em relação ao comprimento uretral, né, que foi acho que a última pergunta que você fez, o comprimento uretral tem alguns estudos sim que mostram, então, isso até trazendo um pouco de variabilidade, mas um comprimento uretral maior do que 1,4 centímetros, né, isso com alguma variação, tá? Esse comprimento uretral maior que 1,4 centímetros de uretra membranosa denota uma chance menor de incontinência no pós-operatório, né? No que falham essas teorias? Obviamente, o modo como você faz a ressonância, o modo como você afere o volume, o comprimento da uretra membranosa. O Júlio está aqui para até corroborar isso aí. Então, assim, isso padece de variação, né? Então, não só as máquinas da ressonância, mas também a forma que você faz essa aferição do comprimento de uretra membranosa. Mas o valor aí que a gente tem, em média, 1,3, 1,4 centímetros. Perfeito. Em relação ao volume da próstata, algo em torno de 80 gramas, mais ou menos, não é isso? E a idade, se não me engano, é 70 anos, não é 70 isso? anos, isso, exatamente, 70 anos, mas isso, o que tem de estudo, ele mostra aparentemente uma relação linear, né? Então, quanto mais, não tem um cutoff, né? Então, só para ficar claro para quem está escutando, não é assim, o paciente ter 70 anos, a chance é 50, sei lá, 20, 10%, e passou de 70 anos, a chance é 90%, não é isso. O que os estudos mostram é que parece que há uma relação linear, então, quanto mais idoso o paciente fica, pior é a resposta que ele tem em relação à continência. Em relação ao volume da próstata,
também são poucos e acaba que a maioria dos estudos são retrospectivos, né? Então, nenhum estudo avalia prospectivamente esses pacientes. Mas o volume que a gente tem em mente tem em torno de 80 gramas, também, de novo, com algumas variações entre os estudos. Perfeito. Júlio, eu vou continuar com você, então. Eu queria que você falasse um pouco como que é feita a medição, né, a aferição da uretra membranosa na ressonância. E eu queria que você comentasse também se, em caso de, se fazer uma reconstrução de colo vesical, né, conforme o Lebane estava falando agora, que aí a gente destruir, né, como o colo vesical durante a prostatectomia radical talvez aumente, né, a incontinência no pós-operatório. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de preservação de colo vesical no intraoperatório e também sobre a aferição da uretra membranosa na ressonância. Então, a uretra membranosa, a gente tem algumas porções da uretra, né? Então, a uretra membranosa, junto com a uretra prostática e o colo vesical, são a parte que nós chamamos de uretra posterior, ou seja, a parte que não está recoberta pelo corpo esponjoso, né? E, em particular, a uretra membranosa é aquela que atravessa o diafragma pélvico. Então, por ser a uretra que atravessa o diafragma pélvico, é justamente a porção da uretra que está envolta no esfíncter voluntário, né? Então, quanto maior a gente tem esse esfíncter voluntário, mais a chance de a gente manter uma continência. Uma coisa que a gente corrobora muito que o Bruno falou é que à medida que o paciente vai ficando mais velho, ele vai tendo uma sarcopenia, né? E a sarcopenia não atinge só os músculos do braço, da perna, também atinge a musculatura esfincteriana. Então, essa reserva esfincteriana, quanto mais velho o paciente, quanto mais idoso o paciente, menor a reserva. E isso também é um fator que a gente tem que lembrar que fazer exercício, atividade física e fortalecimento desse assoalho pélvico é um fator que pode ajudar esses pacientes a recuperarem continência, inclusive os pacientes fazerem, eles terem um trofismo, uma atrofia. Antes da cirurgia, o paciente que é atleta, que faz exercício, a chance dele ter incontinência é menor também. Pela ressonância, a gente consegue fazer a medida ali dessa parte do diafragma urogenital, exatamente, Filemon, pela ressonância. Eu não tenho feito essa medida, né? E tem muita variação, há muitas pacientes têm essa variabilidade mesmo. Não é uma coisa que eu meço antes de fazer uma prostatectomia, justamente para fazer uma coisa prospectiva, ou conseguir fazer realmente se o paciente vai ter uma continência ou não, mas é mais ou menos a consideração que eu tenho sobre o tamanho da uretra membranosa e a relação que ela tem com o esfíncter estriado também. Em relação ao colo vesical, né, a gente sabe que o colo vesical sempre é bom preservar. Tudo que nós temos no nosso organismo e nós conseguimos preservar na cirurgia é benéfico para o paciente, né? Mas nem sempre é possível preservar o colo vesical nesses pacientes. A gente vê que paciente que tem a próstata muito grande, a próstata aumentada, não tem como a gente fazer uma preservação precisa do colo vesical, justamente porque o próprio tamanho da próstata já vai estar englobando esse colo vesical. Então, paciente que tem próstatas aumentadas, lobo mediano ou RTU prévia, a gente sabe que o colo vesical ali não vai ser preservado, né? O colo vesical ele não tem uma função direta de continência, de contração para continência, mas como o Bruno falou, é um mecanismo complexo, né? Então a gente tem vários mecanismos que atuam na continência do paciente, é a musculatura, elevador do ânus, esfíncter estriado, fibras lisas que passam pela uretra membranosa, que vão fazer essa continência. Então, a preservação, sim, ajuda a ter a continência, mas não é fundamental a gente ter preservação. E sempre que a gente pode preservar, é importante preservar, mas é para o paciente que pode, não é o paciente que a gente quer. Então, tamanho da próstata, lobo mediano, são condições que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa preservação.
Perfeito. Ô, Rafael, eu vou fazer praticamente a mesma pergunta que eu fiz para o Lebani, mas agora olhando para a função sexual, né? Então, a gente falou que fatores que poderiam aumentar o risco de uma incontinência urinária no pós-operatório estão a idade, eventualmente obesidade, biotipo de paciente, comorbidades, RTU prévia, volume prostático e uma uretra membranosa curta. Esse paciente tinha 66 anos e já apresentava disfunção erétil leve, embora ele respondesse bem à tadalafila. Quando você avalia um homem que será submetido à prostatectomia radical, quais fatores, ou nós, como urologistas gerais, ou urologista que trabalha com oncologia, quais fatores deveríamos levar em consideração para estimar a probabilidade de uma recuperação da função erétil? Quanto pesam a idade e a qualidade da ereção basal, comorbidades, doenças cardiovasculares e metabólicas, medicamentos, né, tabagismo e, obviamente, a possibilidade oncológica de preservação dos feixes neurovasculares. Perfeito. Bom, primeiro, parabéns pelo caso, Filemão, acho que está super didático, né? E a gente tem alguns fatores aqui que chamam a atenção quando a gente pensa na possibilidade de recuperação de função sexual desse paciente. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que lembrar que o tratamento do câncer de próstata ele não afeta só a função erétil, afeta a função sexual como um todo. Então, desejo sexual, o próprio distúrbio ejaculatório podem aparecer nesse paciente. Como ele já tinha uma RTU de próstata prévia, a questão ejaculatória fica menos significativa aqui nesse caso, né? Mas pensando no desejo sexual, a gente já vê que esse paciente tem um histórico de ansiedade que pode contribuir também, né, dentro desse transtorno de ansiedade, ele pode ter também um distúrbio de desejo sexual, que já é um fator que chama atenção. Além disso, ele tem mais de 60 anos, a gente comentou, né, vocês comentaram aqui previamente sobre o corte de idade para o caso da incontinência urinária. Na disfunção erétil, esse corte de idade é um pouco mais baixo, então a gente percebe uma alteração maior em homens com mais de 60 e mais ainda em homens com mais de 65 anos. Esse paciente tinha 66 no momento da cirurgia. Então a idade para ele é sim um fator importante. Além disso, ele é hipertenso, tabagista. Não sei se você comentou, mas eu não peguei alguma questão com relação a IMC, mas pode ser que ele tenha também uma síndrome metabólica associada, e isso também poderia ser um fator que traria um desfecho pior do ponto de vista de recuperação da função erétil. E claro, o fato dele já ter uma disfunção erétil no pré-operatório, ainda que responsiva ao inibidor sob demanda, também é um fator relevante para a gente. Eu acho que é legal comentar aqui, existem alguns estudos sobre isso, mas um que eu gosto mais, publicado há uns 5 anos atrás, mais ou menos, uma avaliação nacional na Holanda dos homens que seriam submetidos à prostatectomia radical, e mais de 50, quase 55% desses homens já tinham algum grau de disfunção erétil pré-cirurgia. Então, sim, é importante a gente avaliar e ter essa conversa com o paciente antes do procedimento cirúrgico, né? É claro que às vezes é difícil a gente ter essa avaliação no momento do diagnóstico, porque depois que ele já tem o diagnóstico, ele tem todo o fator psicogênico pesando contra essa função erétil, contra a sua função sexual, ele está muito mais preocupado com o câncer do que com outra coisa, mas quando a gente já tem essa avaliação prévia, a gente consegue fazer essa estratificação de uma maneira melhor. Perfeito. Júlio, agora vamos falar sobre o problema que encontrei na sala de cirurgia, né? Esse paciente eu me encontrei com uma dificuldade de passar a sonda, né? E ele já tinha queixa de diminuição do jato urinário e esse antecedente de ter feito uma NTU de próstata. E somente quando eu tentei passar a sonda para iniciar a prostatectomia radical que eu acabei descobrindo de fato que ele tinha uma estenoide de uretra bulbar. Agora, olhando retrospectivamente, você acha que já havia elementos suficientes para que eu tivesse investigado essa uretra antes da cirurgia? Já deveria ter investigado antes da cirurgia? E no paciente com esse histórico, você teria feito urofluxometria, medida do resíduo pós-miccional, cistoscopia, uretrografia ou algum outro exame antes de fazer a prostatectomia radical? O paciente que tem Oh, RTU de próstata, né? Então, ele pode ter desenvolvimento de uma estenose de uretra depois que ele faz a RTU, né? Então, a gente costuma ver os sintomas
retornando, né? Ele volta a ter sintomas do trato urinário baixo, principalmente sintomas de obstrução. Se os sintomas são muito depois que fez RTU, mais de 10 anos depois de fazer RTU, a gente geralmente pensa que é uma recidiva da doença de base, né, que é a hiperplasia prostática, né, mas se os sintomas são mais precoces, leva a gente a pensar que pode ser uma estenose de uretra, né, então o paciente tinha 2 anos ali entre a fazer RTU e fazer a prostatectomia radical, provavelmente o diagnóstico ele deve ter sido um pouco antes, né? O paciente já tinha sintomas, alguma coisa a gente levanta de possibilidade. Muitas vezes, Filemon, o que que acontece? O paciente, para ele tá bem, né? Então, às vezes não é um sintoma tão relevante que o paciente vai falar, nossa, meu jato urinário está mais fraco. O paciente antes era mais obstruído, o paciente tinha uma obstrução que era mais significativa, né? E muitas vezes essa obstrução, ela não gera uma clínica suficiente para o paciente ter uma queixa, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico do câncer, muitas vezes o paciente não está com essa queixa realmente de ter uma diminuição do jato. Frente ao paciente que tem uma diminuição do jato e paciente que tem uma RTU de próstata prévia, a gente vai fazer uma investigação, né? Então, investigação inicial, sintomas clínicos, claro que a gente vai fazer na consulta, mas é importante a gente fazer alguns exames subsidiários, né? Como a urofluxometria é um bom exame para a gente ter uma avaliação do jato urinário, né? Outro exame que a gente pode fazer também é ultrassom com medida de resíduo, para ver se o paciente está tendo resíduo muito alto, se o paciente tem uma bexiga que continua trabeculada, uma bexiga que continua espessada, que possa inferir aí nesse paciente uma manutenção, uma obstrução infravesical, e a uretrocistografia miccional, né? A uretrocistografia miccional é o exame que a gente consegue identificar bem essas estenoses, principalmente paciente pós-RTU. O principal sítio de estenose em paciente que foi manipulado para RTU de próstata é a uretra bulbar, né? Então, a gente descarta aí qualquer tipo de estenose da uretra bulbar, mas como você tinha comentado no seu caso, você tinha a cistoscopia disponível, né, Filemon? Então, você fazer uma uretroscopia, a uretroscopia também é um método de diagnóstico para a gente fazer diagnóstico de estenose de uretra, né? Então, a uretroscopia, a gente consegue avaliar a posição que tem a estenose, e se a estenose não é muito fechada, não é uma obliteração completa, ou uma estenose muito fechada, a gente consegue ter uma avaliação da extensão dessa estenose. Avaliando-se a extensão dessa estenose, a gente pode já ou fazer o tratamento logo que a gente faz o diagnóstico, se for uma estenose curta, que nunca teve um tratamento prévio, fazer uretrotomia é um tratamento que é factível para esses pacientes, mas se a estenose é muito longa, você não consegue ver final dessa estenose, às vezes é melhor você dar um passo para trás, volta a estudar o paciente, volta a fazer uma uretrocistografia, para você não fazer um tratamento aí de uma estenose longa, fazendo uma uretrotomia interna, que é um tratamento que vai estar afadado aí até uma recidiva, principalmente no paciente que vai fazer uma cirurgia uretral, uma reconstrução pós uma prostatectomia radical. Perfeito. Eu acho que esse paciente ele tinha 50 gramas de próstata, que não mencionei no histórico dele. E na época eu realmente eu levei em consideração o antecedente dele, mas eu achei que a queixa dele era compatível com o tamanho da próstata e não levei para frente a investigação e acabei encontrando essa estenose, né? Lebame, na sua prática, como você faz uma avaliação de forma objetiva da continência antes da cirurgia? E se você utiliza algum questionário específico ou algum tipo de exame para estabelecer o estado funcional basal e posteriormente comparar a recuperação desse paciente? E essa avaliação pré-operatória muda apenas aquilo que você conversa com o paciente ou em determinados casos também pode mudar alguma estratégia de preparação de tratamento antes da prostatectomia radical? Assim, Filemon, não tem nenhum exame, nenhuma forma de avaliação pragmática que você consiga, ademais do que a gente já conversou aqui, que a gente consiga
é estipular para o paciente, falar, olha, você vai ficar incontinente, tem nenhum mamograma que prediza isso com certeza antes da cirurgia, né? Então, é um grande problema que a gente encontra aí. Obviamente, né, no paciente que já perde urina, que já tem, né, aqueles preditores que a gente já comentou, esses preditores estão presentes ali, a gente talvez mude um pouco a conversa, vamos falar o português claro, a gente joga o gato no telhado antes da cirurgia, talvez. Mas no paciente que é o dia a dia que a gente encontra o diagnóstico de câncer de próstata, não tem nenhuma ferramenta que a gente vai utilizar e às vezes a gente fala até nem cirurgicamente falando, né? Às vezes, sei lá, quantas vezes a gente não vê aqui cirurgias tecnicamente, poxa, perfeitas e o paciente sai com incontinência urinária, né? Enfim, seja leve, moderada, grave ou com algum grau de incontinência, climatúria. E aí, isso eu acho que o problema dessa avaliação mora justamente no que a gente não entende ainda em relação à fisiopatologia da incontinência urinária. Então, existem vários mecanismos que levam o homem a manter ou perder a continência, né? Então, você tem desde lesão do esfíncter interno, que seria isso que acontece em um paciente que é submetido a RTU, você tem disruptura esfincteriana, que acontece ali na hora que, por exemplo, que a gente vai fazer a prostatectomia, você puxa o esfíncter, você de alguma forma você lesa as fibras musculares do esfíncter urinário masculino, do esfíncter estriado. Você pode ter lesão do pudente, você pode ter lesão do feixe, e tudo isso vai levar o paciente a ter climatúria ou vai levar o paciente a ter incontinência urinária, e você não tem nenhuma ferramenta prática que prediga isso, né? Então, assim, acho que fica um pouco mais difícil. Existe até uma controvérsia em relação, por exemplo, a fazer a fisioterapia antes ou É, depois, né, da essa prostatectomia. seria a pergunta. Tem colegas que não, isso não guarda nenhuma, tem alguns poucos estudos que mostram algum benefício da fisioterapia, objetivamente da fisioterapia antes da cirurgia ter de fato algum resultado, né? Na verdade, parece que a fisioterapia antes da cirurgia tem muito mais um caráter educacional, né, do paciente ele fazer fisioterapia no momento mais oportuno para ele do que propriamente aquela fisioterapia de fato surtir algum efeito depois da cirurgia, tentando esclarecer um pouco, tentando simplificar. A fisioterapia antes da cirurgia parece que ela é melhor para o paciente porque ele está no momento simplesmente mais oportuno, que ele entende melhor como funciona o assoalho pélvico, que ele não está em uso de sonda, que ele não está perdendo urina, que ele não tem dor perineal, que ele não acabou de passar por um procedimento cirúrgico. Então, talvez aí morem nos estudos que tentam avaliar a eficácia da fisioterapia antes da cirurgia e o seu real benefício. Mas, via de regra, a gente não tem, nos principais estudos que comparam fisioterapia antes e depois, a gente não tem nenhum grande resultado em fazer isso antes ou depois da cirurgia. Parece que é muito mais educacional do que qualquer outra coisa. Questionários são extremamente falhos, né, em relação tanto questionários ou formas de exame físico. Então, para a gente graduar a incontinência urinária, por exemplo, a gente só tem formas de estratificar a incontinência urinária por meio de exame físico depois que o paciente já está perdendo urina. Então, isso antes da cirurgia também não mostra talvez não haja nenhum benefício, né? Então é difícil. Incontinência urinária, eu acho que o grande ponto é falar para o paciente, olha, você tem talvez os seus preditores aqui, a gente pode fazer uma cirurgia tecnicamente perfeita e ainda assim você vai ter incontinência urinária que a gente vai trabalhar junto e vai evoluir junto com o paciente, né? Então, se manter sempre do lado do paciente, porque eu não tenho dúvida que é a queixa mais desconfortável para o paciente que fez a prostatectomia. Rafa está aqui, a gente até concorda nisso, eu acho que eu já conversei com ele algumas vezes. Incontinência urinária, o paciente perde o dia inteiro, né? Disfunção erétil, naquele momento que ele vai ter relação e ponto. Aquilo não afeta a vida dele, né? Então, acho que continência urinária tem que falar para o paciente, mesmo fazendo cirurgia robótica, mesmo você tendo uma baita plataforma, um baita hospital, uma baita fisioterapeuta, isso ainda assim pode acontecer. Perfeito. Então, talvez aí o grande ganho de iniciar a fisioterapia da cirurgia seria educar o paciente já acostumar do que ele vai fazer no pós-operatório, né? Então, Rafael, na mesma linha, eu queria saber sobre a reabilitação peniana, se deve começar apenas no pós-operatório ou em alguns casos você recomenda iniciar no pré-operatório. Não, nunca E recomendo. quais são as medidas, né? É, nunca recomendo iniciar no pré-operatório.
a gente começa no pós-operatório. Apesar da gente ter alguns achados mais recentes mostrando que o uso do inibidor de 5-fosfodiesterase mais precoce, né, como a gente vinha fazendo, não tem demonstrado grandes diferenças, ainda assim é a minha tendência. Então, no paciente em pós-operatório que procura reabilitação, a gente ainda adota essa postura de entrar mais precocemente possível com o inibidor de 5-fosfodiesterase, num primeiro momento com um inibidor diário, né? E a gente vai acompanhando esse paciente. Dentro desse protocolo de reabilitação peniana, é fundamental que a gente tenha a questão da fisioterapia junto. Eu não costumo recomendar no pré-operatório, pensando em melhora da recuperação da função erétil, mas no pós-operatório isso tem um benefício que é já bastante claro para a gente. Ah, a questão da onda de choque, que se fala muito hoje em dia, nesse cenário do paciente pós-prostatectomia radical, ainda tem um resultado muito discutível, então não costuma ser uma recomendação da minha prática, apesar de a gente ter alguns colegas no Brasil e fora recomendando isso cada vez com mais frequência. Existe um trabalho que foi feito, um trabalho bem interessante, do Willy Bacalini, nosso colega urologista, com orientação do professor Sidney Lina, avaliando especificamente a onda de choque nesse cenário, sem ganho clínico significativo. Ah, o uso da bomba de vácuo, que também é uma outra ferramenta, uma outra estratégia que faz parte desses protocolos de reabilitação, eu particularmente uso na minha prática, muito mais com o objetivo de evitar um encurtamento e fibrose peniana pelo desuso, pela falta de ereção, do que com o objetivo de ter uma recuperação mais rápida da função erétil, porque eu acho que ele não vai ter bom resultado nesse sentido, mas sim com esse objetivo de preservar o máximo possível o comprimento peniano. E acho que a gente tem que ser um pouco mais agressivo, um pouco mais proativo na introdução da injeção intracavernosa para esse paciente. Então, o paciente que com 60 dias já não vem apresentando melhor, a gente já aumenta a dose de inibidor de 5-fosfodiesterase, com no máximo 6 meses, 4 a 6 meses, se ele não tem resposta, eu gosto de já entrar com terapia intracavernosa para a gente tentar o máximo possível estimular a presença dessas ereções, independentemente delas levarem a uma relação sexual propriamente, mas eu acho que isso vai ajudar não só a recuperação da função erétil, mas dos outros domínios que eu comentei anteriormente, do ponto de vista de autoconfiança, desejo sexual, e o resgate, né, dessa vida sexual que vai acontecer num segundo momento. Perfeito. Júlio, eu deixei 7 dias a sonda vesical desse paciente no pós-operatório. Você acha que os 7 dias já são suficientes? E se esse paciente merece algum segmento uretral diferente daquele que fazemos rotineiramente após uma prostatectomia radical? A gente não faz um segmento cistoscópico ou através de uma eletrocistografia. Então, são duas perguntas. A primeira pergunta é se os 7 dias são suficientes, né, e sonda no pós-operatório, e se você faz alguma coisa de forma específica para ver se há recidiva ou não da estenose uretral. Quando a gente faz uma ureterotomia interna, a ureterotomia interna, quando bem indicada, a gente faz para estenoses curtas e estenoses que não tem muito esponjofibrose, né? Então, parece que era o caso, né, Filemon? Então, quando a gente faz ureterotomia, nesses casos, o que que a gente espera? A gente espera ter uma reptilização da mucosa uretral sobre a sonda, né? Então, a gente deixa de sonda justamente para não ter contato com a urina, a gente tem uma reptilização sem ter o contato com a urina, então a sonda funciona como uma derivação para não ter o contato com a urina ali naquela região, e essa reptilização demora mais ou menos de 4 a 7 dias, então é mais ou menos o tempo que a gente deixa numa prostatectomia radical. Então, 7 dias de sonda é absolutamente adequado para a gente ter uma reptilização dali do local da estenose, onde a gente fez a abertura da estenose, né? E a gente ter uma cicatrização adequada. Qual que era a outra pergunta? Perfeito. A outra pergunta é se você faz algum tipo de exame no segmento, depois de retirar a sonda, para ver se há recidiva, ou é só você observa clinicamente o paciente? Como todo paciente com estenose de uretra, né, quando a gente vai fazer a avaliação de segmento, a gente tenta fazer o segmento menos invasivo possível, né?
Então, a gente faz segmentos com queixas e sintomas, né? Questionários de queixa e sintoma, ó, a clínica do paciente e a fluxometria, né? Então, a fluxometria é um exame que dá para a gente nortear bem, mas para a gente fazer uma fluxometria adequada, o paciente tem que estar continente, né? Então, o paciente estando continente, a gente consegue fazer uma avaliação, mas se o paciente evoluir com uma incontinência, é importante a gente ter em mente que a incontinência, ela pode ser uma incontinência associada a uma estenose, ou uma incontinência independente de uma estenose, ou uma incontinência com uma uretra normal. Porque aí, quando a gente for falar em tratamento dessa incontinência, a gente precisa avaliar aí com certeza como é que está o status dessa uretra. Então, se o paciente estiver incontinente e a gente for fazer algum tipo de tratamento, aí é importante a gente fazer uma uretroscopia ou uma uretrocistografia para a gente realmente ter certeza que aquele paciente não tem uma estenose de uretra antes de a gente partir para algum tipo de tratamento. Muito bem. Esse paciente retirou a sonda no 7º dia do pós-operatório e encaminhei ele para terapia pélvica. Aí ele fez o primeiro PSA 6 semanas depois da cirurgia e retornou comigo no consultório 8 semanas depois da cirurgia com um PSA menor que 0,01, já se queixava de uma diminuição importante do jato urinário, principalmente na última semana, mas ele relatou que teve uma leve melhora da incontinência urinária e piorou o jato urinário, mas ele relatou que notou uma leve melhora da incontinência urinária. Nesse período, né, de 8 semanas, ele não apresentou nenhum episódio de ereção. Então, do ponto de vista funcional, né, esse paciente melhorou aparentemente a incontinência, mas havia indício de que essa estenose estava voltando, né? Então, esse paciente, no momento, está com uma diminuição do jato urinário, incontinência urinária e disfunção erétil. Então, eu quero aproveitar esse momento da evolução do pós-operatório para perguntar para cada um de vocês como conduziria essas 3 situações. Vou continuar com você, Júlio. Então, considerando a estenose bulbar identificada e tratada no momento da prostatectomia radical e agora essa diminuição do jato urinário, nós estamos a 8 semanas depois da cirurgia. A minha primeira suspeita, com certeza, é a recorrência da estenose uretral. Como você investigaria esse paciente nesse momento? Agora você pediria algum tipo de exame de imagem? Quais são os necessários, né, não apenas para confirmar a estenose, mas principalmente para definir a localização, extensão e características da estenose antes de escolher o tratamento? Então, aí toda vez que a gente vai falar de paciente que fez uma prostatectomia, a gente tem a possibilidade de uma estenose da anastomose vesico-uretral. Esse paciente especificamente que já tinha uma estenose bulbar, então a gente tem que pensar também numa estenose, uma recidiva da estenose em uretra bulbar para esse paciente. Então ele tem uma possibilidade de 2 diagnósticos, né? Então, toda vez que a gente precisa saber como tratar uma estenose de uretra, a gente precisa saber a localização e a extensão dessa estenose. Então, nesse cenário, é importante a gente fazer um estudo desse paciente, inicialmente com uma uretrocistografia miccional, né? Então, a uretrocistografia, ela é excelente para avaliar a uretra anterior, e a gente tem alguns indícios, uma sensibilidade boa para a uretra posterior também. Mas nesses casos que tem a estenose de anastomose, pacientes pós-prostatectomia radical, a gente pode fazer também a uretrorressonância. O que é a uretrorressonância? É a gente fazer uma ressonância magnética com contraste paramagnético pela uretra. Geralmente o contraste que a gente usa é a própria xilocaína gel, que ele serve como meio de contraste nas sequências em T2, ele brilha em T2. Então a gente faz a injeção da xilocaína com o pênis esticado e faz uma ressonância, que a ressonância pode ser também uma ressonância dinâmica. Então, a gente pede para o paciente fazer força para urinar durante a ressonância, para o paciente contrair o esfíncter durante a ressonância, justamente para a gente identificar o ponto da estenose, a extensão da estenose, a relação com o esfíncter e como que está a relação da espongiofibrose desses pacientes em relação se a estenose é bulbar ou não. Então,
pós-prostatectomia radical e pacientes com estenose de uretro posterior, a gente faz a uretroressonância também. Perfeito. E para você escolher o tratamento, qual tratamento você escolheria conforme o resultado dos exames que você pediu? Se você faria uma nova uretrotomia interna, em que momento você faria uma uretroplastia perineal, em quais situações? E agora tem o novo tratamento lá que libera medicamento na área da fibrose, se não me engano é Optimus, é isso? Queria que você falasse um Optilume. pouco... Optilumes, é isso? Isso, Como chama? Optilume. Optilume. Tá. Então aproveita, Júlio, fala do Optilume. Queria que você falasse se já tem no Brasil, em quais situações você faz uma uretroplastia perineal e em quais situações você repete uma uretrotomia interna. Frente a um paciente que já teve uma recidiva do quadro, Que é o a caso gente, aqui, né? que é o caso que ele já teve, se a estenose dele mantiver como uma estenose bulbar e é uma recidiva de uma uretrotomia interna, a gente sabe que se a gente tentar uma nova uretrotomia interna, a chance de ter uma recidiva é muito maior do que o primeiro tratamento. Então, a gente vai considerar isso com o paciente. A depender da região que está a estenose, se for uma estenose muito próximo da uretra membranosa, a gente propor para ele uma uretroplastia, a gente pode estar comprometendo função esfincteriana nesse paciente. Então, a gente fica ali, nesses pacientes, a gente fica entre a cruz e a espada, entre fazer um tratamento que trate completamente a estenose e um tratamento que possa levar à continência. Nesse cenário, a gente precisa entender que a gente precisa fazer tratamentos que tentem preservar ao máximo o mecanismo de continência desse paciente. Além de preservar ao máximo o mecanismo de continência desse paciente, a gente tem que pensar que, se o paciente for ficar incontinente, a gente tem que preservar a vascularização uretral para que, no futuro, se ele for fazer a colocação de um esfíncter urinário artificial, a gente tenha uma uretra saudável para a gente poder fazer um tratamento cirúrgico da incontinência. Então, tendo todas essas considerações, se for uma estenose curta, a gente pode fazer a uretrotomia, o uso de balão com paclitaxel, que é a droga antiproliferativa que usa, seria uma opção interessante para esse paciente, justamente porque diminui o risco da incontinência desse paciente. Porém, o balão ainda não está disponível no Brasil, né? Em breve, a promessa é que chegue logo esse balão para o Brasil, mas é uma opção. Frente uma uretrotomia que não funcionou, ou uma dilatação com balão que não funcionou, a gente vai partir para a uretroplastia nesse paciente. Aí lembrar que a gente tenta não desvascularizar a uretra, e uma das opções para a gente fazer uma uretroplastia sem transecção e sem desvascularização da uretra, a gente fazer uretroplastia com mucosa, pensando em mecanismo de continência e pensando numa possível cirurgia de colocação do esfíncter no futuro. Perfeito. Eu vou aproveitar e no link na descrição do vídeo eu vou deixar um artigo que foi publicado em março de 2026, um estudo de 2 clínicas alemãs, né, no total de 40 homens que tinham estenose de uretra bulbar sintomática, que fizeram um tratamento com um balão revestido com medicamento, que é o Optilume, que vocês falaram agora, tá? Então, esse paciente aqui, eu acabei solicitei uma uretrocistografia e programei uma cistoscopia armada sob anestesia, já pensando na possibilidade de fazer uma uretrotomia interna. Aí, antes do procedimento, o paciente já sedado, eu fiz uma uretrocistografia que demonstrou uma estenose bulbar curta e também não era tão fechada a estenose e tinha mais ou menos 1 centímetro de extensão. E confirmei o achado, eu confirmei com a cistoscopia e fiz uma nova uretrotomia interna com faca de Sacks. Esse paciente, mais uma vez, permaneceu 7 dias, retirou a sonda, recuperou o jato urinário, depois disso ele continuou
urinando bem, mas melhorou o jato urinário e piorou a incontinência urinária. Então, agora, esse paciente mantém a disfunção erétil e ele está com incontinência urinária agora. Pô, já tinha, mas piorou. Então, Bruno, esse paciente com apenas alguns meses de prostatectomia, estamos há 8 semanas mais ou menos de pós-operatório, ainda se recuperando da continência, foi tratada uma estenose uretral recorrente, e agora que resolvemos a obstrução, a incontinência ficou mais evidente. Como você conduz esse paciente daqui para frente? Mantém fisioterapia, aguarda a recuperação natural da continência, tem alguma outra medida que a gente pode fazer? E principalmente quanto tempo você espera antes de considerar essa continência, que essa incontinência deixou de fazer parte da recuperação habitual e passou a ter indicação de tratamento cirúrgico? Então, você está diante de um paciente complexo aí, né, Filemon? Porque você tem 8 semanas de pós-operatório, você teve essa recidiva da estenose de uretra, enfim, acho que Ele voltou bastante ansioso nessa consulta aí, quando eu retirei a sonda dele, piorou a incontinência, ele ficou bastante ansioso. Então, eu recebo bastante, alguns casos parecidos aí com esse lá no do paciente, enfim, por coincidência, a semana passada apareceu um muito semelhante, né? Então, ele estava extremamente ansioso, primeiro com relação, e acho que o que a gente tem que deixar claro, o Juninho pode até comentar também, é em relação a você ter muita calma para, antes de pensar em fazer qualquer coisa na uretra desse doente, qualquer tratamento anti-incontinência, né? Seja um sling, esfíncter, alguma coisa. Primeiro, o que você precisa esperar é a patência uretral. Essa uretra, ela tá com 8 semanas ainda, né? Ela tá em franca cicatrização. Se você eventualmente, mesmo que você dispusesse de dispositivos anticontinência, então esfíncteres, slings, que a gente não está aqui por limitações das nossas seguradoras de saúde, né? Mesmo que a gente dispusesse desses dispositivos, não é recomendado você fazer nada nesse momento. Primeiro, porque você precisa aguardar a patência uretral desse paciente pelo menos 3 meses, né? Não é bem não existe um consenso exatamente, mas pelo menos 3 meses se deve aguardar, tá? Então, se você manipulou o uretra, então fez uretrotomia, esse paciente foi irradiado, se você precisou fazer qualquer outra forma de abertura endoscópica do colo, da anastomose, enfim, aguarde pelo menos 3 meses antes de mexer nessa uretra, mesmo que a continência do paciente seja grave, né? O que você pode fazer nesse meio tempo, obviamente, é fisioterapia, aqui já vale também a ressalva de que a gente acaba lidando muito com esses pacientes. A resposta da fisioterapia, ela é muito débil nesses pacientes. E por qual motivo? O tecido já não é um tecido mais saudável. A fisioterapia funciona pouco nesse paciente. Ela não tem esse poder de funcionar tão bem quanto naquele paciente que simplesmente fez a prostatectomia radical. Por quê? Porque o tecido já é doente, o tecido já é desvascularizado, como o Júlio já bem comentou. Você tem um grau de espongifibrose que a fisioterapia, infelizmente, não consegue atuar nesse doente. Então, o que você tem para fazer nesses casos aí? É óbvio, a fisioterapia, você pode lançar mão de duloxetina e a evidência científica é fraquíssima para isso. Você pode usar o clamp peniano, que são medidas paliativas também. Você pode lançar mão do clamp peniano. Saiu agora até recentemente um trabalho de que falava em relação a uretrotomias com clamp e sem clamp depois, né? Existe e alguns até brasileiros acreditam nisso, que sei qual que é a opinião do Júlio. Se você fizer uma uretrotomia, uma abertura endoscópica, mas principalmente uretrotomia, e depois usar o clamp para a uretra ficar distendida. Eu, particularmente, não sei se eu acredito muito nisso, tá? Já tentei algumas vezes, confesso, mas quando eu estou diante dessa situação, acho que é o que você tem para oferecer para o paciente naquele momento, né? Depois de 6 meses, Filemon, a gente tem que 80% dos pacientes vão continuar incontinentes. Então, passa a não fazer muito mais sentido você ficar insistindo em fisioterapia, clamp, medicação e por aí vai, né? Então, depois de 6 meses, chance das pacientes retomar a continência, num cenário geral, é baixíssima. Nesse paciente que fez abertura endoscópica de uretra, com uretrotomia, abertura de colo, enfim, a chance é menor ainda, né?
Mas, de novo, eu bato na tecla assim, pro urologista que está escutando a gente, para não ficar ansioso e aguarde a patência uretral, aguarde essa uretra se estabelecer e cicatrizar, para aí sim você avaliar o qual tratamento você vai querer propor para o doente. Perfeito. Rafael, então esse paciente está com essa incontinência agora, você acha que já é um momento de iniciar, mesmo nessa situação, alguma estratégia de reabilitação peniana? Como você faz na prática? Qual medicamento você utiliza? Qual a dose? Se você faz prescrição de medicamento de uso diário ou apenas sob demanda, ou as duas coisas? E por quanto tempo? Né? E você já comentou, né, lá atrás que você tem indicado mais precocemente a terapia intracavernosa, mas eu queria que você falasse qual o momento em que você prescreve e qual a formulação que você prescreve, como que a gente tem que aplicar, fazer teste no consultório e como que a gente tem que começar, qual dose começar e, primeiro, qual formulação, qual momento, qual formulação e como escalonar o tratamento. E se você faz também terapia a vácuo nesse Vamos momento. lá. É, usualmente, eu começo inibidor de 5-fosfodiesterase tadalafila de 5 miligramas diário para esse paciente, já de maneira precoce, depois da retirada da sonda, e eu vou acompanhando esse paciente. Depois de mais ou menos 45 a 60 dias, se a gente não tem nenhuma resposta erétil, e ainda mais nesse caso de um paciente que a gente já tinha a informação de disfunção erétil anterior, eu tendo a associar, manter a tada diário, mas eu associo medicação sob demanda, seja sildenafila, seja um Eleva, por exemplo, 3 vezes por semana para esse paciente. Ah, eu levo esse paciente dessa maneira até 4 a 6 meses de cirurgia, que é quando, se eu não tiver resposta nenhuma, eu tendo a associar a terapia intracavernosa. Ao longo de todo esse período, desde o pós-operatório inicial, eu mantenho o uso da bomba de vácuo. A bomba de vácuo eu oriento a usar 1 a 2 vezes por dia, só com esse objetivo de tentar manter o comprimento peniano, como eu tinha comentado antes. A evidência do ponto de vista de recuperação da função erétil é muito fraca. Ô, Eu Rafa, acho que posso te perguntar uma coisa, só curiosidade? Quanto claro, tempo você deixa a bomba a vácuo? Quantos minutos por 10 sessão? minutos. 10 minutos. Uhum. É, Então, eu vou aproveitar aí, antes de você continuar, Rafael, tem dois tipos de bomba, né? Uma que se não me engano, é elétrica, né? E a isso, outra é manual. mecânica, certo? É manual, tá? E qual dos dois tipos aí é melhor para o paciente? Veja, eu prefiro a manual. Eu acho que não tem nenhum estudo comparativo, então é só uma impressão pessoal. Eu prefiro a manual e eu oriento com a manual que ele possa manter a pressão negativa, possa manter o vácuo ao longo de todos esses 10 minutos. Se ele conseguir fazer isso de manhã e à noite, melhor. Se ele conseguir fazer 1 vez por dia, eu estou já também satisfeito, tá? Eu ia fazer uma ressalva aqui para dizer que o protocolo de reabilitação peniana não existe, né? Um protocolo consolidado, um protocolo que seja estudado, que seja melhor do que o outro, e ainda é hoje motivo de divergência quanto que fazer um protocolo de reabilitação peniana traz de fato uma recuperação melhor desse paciente ou não. Mas eu entendo que a gente deve insistir para que a gente possa ter uma recuperação mais precoce, porque quanto mais tempo de disfunção erétil tiver, pior vai ser a consequência lá na frente, tanto do ponto de vista de fibrose, quanto do ponto de vista psicogênico da disfunção erétil desse paciente. Então, a gente falou da medicação oral, terapia de vácuo. Vocês tinham me perguntado sobre terapia de injeção intracavernosa, então, com 4 a 6 meses, se esse paciente não está tendo resposta à medicação oral, a minha tendência seria entrar com a terapia de injeção intracavernosa. Eu oriento ele, na maioria dos pacientes, acaba usando o Trimix na dose de 30-10-1. Eu acho que é importante a gente conversar e entender um pouco a dinâmica desse paciente. Tem paciente que não quer medicação que fique em geladeira, tem pacientes que são de longe que vão ter dificuldade de acesso a uma medicação que tenha necessidade de permanecer em temperatura mais baixa, e daí, nesses casos, daria para a gente usar um Bimix. Mas a grande maioria dos pacientes eu acabo começando com um Trimix. Eu acho que é importante também deixar aqui como mensagem que a gente tem que tomar muito cuidado no paciente pós-prostaté radical,
Porque esse paciente ele não tem, na grande maioria das vezes, uma questão vasculogênica. Ele tem uma neuropraxia, uma questão de uma lesão nervosa. Então, ele costuma responder a baixas doses de trimix. E se a gente não for com muito cuidado, especialmente no início, a chance de um priapismo acaba sendo bem alta. Então, precisa fazer essa titulação em consultório no primeiro momento, entender qual é a dose mínima necessária, e aí eu recomendo que ele use 1 a 2 vezes por semana, espaçando aí 48 horas, né, entre essas doses, pelo menos 48 horas entre essas aplicações, para que a gente tente estimular essas ereções. De novo, independente dele ter atividade sexual penetrativa ou não, no momento que ele usa a injeção. É, Rafael. eu acho que assim, é Mas importante fazer um outro adendo aqui, que nesse momento a gente também precisa avaliar como é que está a questão hormonal desse paciente, né? Porque isso também vai ser um ponto importante eventualmente. E saber da cirurgia do intraoperatório, como é que foi a preservação do feixe vascular nervoso, porque isso também vai ajudar a gente a adequar a expectativa nesse caso, certo? o cirurgião sempre fala que foi preservado, né? Mas é, esse paciente, a gente iniciou precocemente a reabilitação com bomba de vácuo. O que que eu faço? Eu tiro a sonda, já mando para a fisioterapia e a minha fisioterapeuta, a fisioterapeuta para a qual eu encaminho os casos, ela orienta a utilização da bomba de vácuo. Normalmente eu já mando antes da cirurgia para o paciente entender como que vai ser o pós-operatório, faz algumas sessões antes da cirurgia e a fisioterapeuta acaba orientando como faz até para comprar, né, como de onde comprar, a fisioterapeuta acaba me ajudando nessa orientação. Aí, esse paciente, além da utilização da bomba de vácuo, ele começou a tomar 5 miligramas de tadalafila diariamente e 20 miligramas sob demanda. Como ele não tinha relação sexual, é o que você faz também, né? Eu oriento 1 a 2 vezes por semana a usar uma dosagem mais alta. Esse paciente apresentou uma melhora progressiva das ereções, conseguiu ter relações sexuais, não foi necessário avançar para a terapia intracavernosa. Mas depois de 18 meses da cirurgia, ele continuava tendo pequenas perdas urinárias, poucas. Era nitidamente, conversando com ele, eu percebia que a perda urinária era muito pequena, mas ele reclamava, se incomodava, e principalmente porque ele perdia urina no orgasmo. Ele tinha climatúria, esse paciente. Aí eu acabei solicitando um estudo urodinâmico que não demonstrou perda urinária, mas ele insistiu que estava incomodado. Fiz uma uretrocistoscopia de controle e não achei nenhum sinal de recidiva da estenose que ele tinha tido e nenhum outro tipo de alteração na avaliação endoscópica. Lebânio, então, nós temos uma urodinâmica que não demonstrou perda, uma uretra sem obstrução e um paciente que continua incomodado com pequenos gotejamentos e principalmente com a climatúria. E até que ponto uma urodinâmica negativa deve pesar na nossa decisão e a indicação de tratamento deve ser baseada em qual parâmetro e o que a gente faz com esse paciente? A queixa já Então, é suficiente para justificar uma intervenção? acho que assim, o urodinâmico, né, Filemon, ele não serve para a gente acreditar ou não acreditar no paciente, né? Porque se o paciente está dizendo que perde urina no esforço e que ele tem climatura, ponto, ele perde urina no esforço, tem climatura. A urodinâmica, ela não tem validade para você documentar e certificar de que ele de fato não está, tá ou não está perdendo urina. A urodinâmica serve para você avaliar a condição da bexiga, ponto. Para isso que serve a urodinâmica, né? Então, até às vezes a gente encontra alguns laudos de auditores quando a gente vai pedir esfíncter artificial ou sling se respaldando em impressões de VLPP para negar, por exemplo, um dispositivo. Isso é o maior desserviço que um colega pode fazer para o urologista e para o paciente, né? Isso não existe nenhum respaldo em literatura, tirando poucos estudos catados e com uma qualidade extremamente ruim, né? Então, o urodinâmico ele serve se o paciente está dizendo que perde urina, ele perde urina e ponto. Aí você pode graduar a incontinência urinária eh, por meio do PED teste, ou do standing cough test, ou você pode graduar por meio do PED teste de 24 horas, enfim. E aí você vai lançar a mão do tratamento que você acha mais conveniente. Para esse paciente que você falou, né, um paciente que tem climatúria e que tem perdas urinárias leves,
O sling é uma boa opção. Aí, fazendo a ressal, o sling masculino, né? O sling principalmente de reposicionamento uretral. Esse é o que tem mais estudo em literatura, né? E que encontra respaldo em literatura. Inclusive, no guideline da UA, tá lá um tratamento da climatura com o uso dos slings se a terapia medicamentosa falhar, né? Então, terapia medicamentosa do duloxetina, imipramina, e honestamente, isso é uma opinião pessoal, eu acho que funciona pouco, tá? Para esses pacientes. Fisioterapia, imipramina, duloxetina, eu acho que essas medicações, esses tratamentos funcionam um pouco para climatúria. O sling de reposicionamento, ele funciona muito bem para climatúria, tem isso respaldo, encontra algum respaldo em literatura e por experiência pessoal posso falar que funciona. Onde que eu acho que talvez esse paciente seu falhe, né? De novo no antecedente da uretra. E é isso você vê na hora da cirurgia. Na hora da cirurgia, quando você tenta mobilizar a uretra de um paciente que fez, que seja uretrotomia interna, no seu caso, duas, né? Vamos chamar assim. Quando você tenta mobilizar a uretra para. Você colocou o sling, na hora que você vai mobilizar a uretra, posicionando o sling no local adequado, você vê que a uretra, a mobilidade dela é mais curta, você não tem uma mobilidade tão boa. Então, você fazer aquela cirurgia padrão, talvez não surta o resultado. Então, nesse cenário, você precisa soltar o tendão, você precisa quase como se fosse a semelhança do que a gente faz na mulher, fazer uma uretrolise ali das laterais, tentar soltar o tendão central do períneo para conseguir levar o seu sling lá para trás. Isso, de novo, tecnicamente é uma cirurgia um pouco mais chata, um pouco mais trabalhosa. Você vai soltar o tendão, eventualmente você vai ter um sangramento que não é esperado para essa cirurgia. Então, esse é o único ponto que eu falaria contra uma eficácia maior nesse paciente que você está descrevendo. Agora, se a gente for avaliar o paciente index, né? Então, prostatectomia climatúria falhou com medicação, sling de medicação, fisioterapia com tratamento conservador, vamos chamar sling de reposicionamento uretral. Perfeito, foi o que esse paciente fez. Mas eu queria até comentar o que você falou na urodinâmica. Esse paciente aqui é um convênio local, da Unimed local, então foi tranquilo para a autorização do procedimento. Mas quando é intercâmbio, uma Unimed de outro local ou outro convênio aqui, você não consegue autorização com essa urodinâmica, tem que fazer um monte de justificativas, se torna mais complicada a autorização para um sling. E esse paciente fez um sling, ele ficou muito bem, e é interessante que ele falou que até a relação sexual melhorou depois do sling. Esse paciente ficou bem, ele continua continente, PSA indetectável, ele faz seguimento com ele até agora. E então ele, para encerrar esse caso, teve um desfecho muito favorável, né? Agora eu queria passar para o segundo caso, eu vou acelerar um pouco mais, porque a gente já está com mais de 40 minutos do nosso, da nossa gravação, e eu queria apresentar um caso de um paciente que atualmente tem 67 anos. Na avaliação inicial, ele apresentava diabetes, já de difícil controle, hipertensão arterial, era dislipêmico e tinha uma obesidade grau 1. Pesava 95 quilos, media 1,70 metros na consulta inicial e já apresentava disfunção erétil antes da cirurgia. Tomava tadalafila 5 miligramas todo dia e sildenafila 50 miligramas sob demanda, e mesmo com os medicamentos, ele não tinha ereções boas, não eram satisfatórias plenamente. Em setembro de 2024, ele fez uma prostatectomia radical robótica por causa de um adenocarcinoma exúpio grau 4 do lado esquerdo. E do ponto de vista técnico, não foi uma cirurgia muito simples, né? O paciente tinha uma pelve estreita, uma protuberância púbica bastante pronunciada e uma quantidade considerável de gordura pélvica, né? Esse paciente aí eu apanhei um pouco para fazer a anastomose vesicoletral dele, mas a cirurgia acabou terminando bem, sem maiores intercorrências. Ele recebeu alta no primeiro dia pós-operatório. Ele não teve um débito alto no Portovac, que eu sempre deixo, e tirei a sonda dele 7 dias depois da cirurgia. Do ponto de vista oncológico, a evolução foi excelente, ele permanece até hoje com PSA indetectável, apesar de ter tido um ESUP 4. Mas o paciente teve 3 problemas importantes: estenose recorrente do colo vesical,
né, ou da anastomose vésico-uretral, né, incontinência urinária e piora importante da disfunção erétil, que já era ruim, né. A estenose do colo vesical tornou-se difícil de controlar. Eu fiz pelo menos umas três vezes uma uretrotomia interna nele, com incisão do colo vesical, sendo o último em dezembro de 2025. E aí, em janeiro, quando ele está urinando bem, eu fiz um estudo urodinâmico que demonstrou uma incontinência urinária de esforço, com pressão de perda de aproximadamente 55 centímetros de água, e persistia com disfunção erétil importante. Desde a prostatectomia radical, ele não tinha tido nenhuma ereção, mesmo tomando todas as medidas. Então, esse paciente tem um excelente controle oncológico, mas com 3 complicações funcionais que se sobrepõem. Estenose recorrente do colo vesical, eu fiz terceira, 3 uretromias internas dele, provavelmente vai voltar a essa estenose, uma incontinência urinária de esforço e uma disfunção erétil refratária ao tratamento conservador. Então, Júlio, olhando para esse paciente, parece que antes da gente pensar em tratar a incontinência, primeiro teríamos que resolver o problema definitivamente, né, estenose recorrente da anastomose vésico-uretral. Ele já fez 3 tratamentos endoscópicos, sendo a última em dezembro de 2025. Nesse momento, você solicitaria algum tipo de exame para caracterizar melhor a estenose, tipo uma cistoscopia, uretrocistografia, algum outro exame? E, diante do histórico de recorrências, você indicaria alguma abordagem reconstrutiva? E queria que você falasse um pouco aí desse caso, o que você acha desse caso, qual tratamento, quais exames e quais tratamentos você ofereceria para esse paciente? Esse é um paciente aí que apresenta uma estenose da anastomose, né? Que já fez 3 tratamentos endoscópicos, né? Sem sucesso. É aquilo que a gente chama de estenose recalcitrante, né? Você tratou uma vez, tratou duas Passou da vezes, hora de tratou a reconstruir terceira esse vez, colo vesical, né, Júlio? passou a terceira vez. Passou da hora de Mas reconstruir o colo vesical, né? o próprio guideline autoriza você a fazer pelo menos 2 ou 3 procedimentos nesses pacientes antes de você partir para uma reconstrução, porque uma reconstrução é uma reconstrução mais complexa, né? De exames, a gente pede, para esses casos, que é estenose de anastomose, a gente pede a ressonância, a uretroressonância para esses pacientes, e a uretroressonância, ela consegue ver aonde que está o nível o nível do colo vesical em relação à pelve do paciente, né? Então, quando essa estenose, ela está muito acima da pelve, acima dos forames obturatórios, a gente tem de fazer uma reconstrução por via abdominal. Se fosse uma estenose bem baixa, a gente consegue fazer essa reconstrução por via perineal. Mas, como é uma estenose do colo, praticamente do colo, na anastomose, a gente provavelmente vai ter que ser feita uma abordagem abdominal. Entre as abordagens abdominais, a gente pode fazer ou por cirurgia aberta, né? Ou se tiver acesso por cirurgia robótica, né? Que é o padrão, que seria hoje em dia a gente chama de padrão ouro, né? Mas que não está disponível em todos os lugares, né? E o que que a gente pode fazer de reconstrução? Nesses casos, a gente vai fazer uma plastia do colo vesical, é, uma plastia que a gente faz, é uma YV-plastia, é um tipo de retalho de avanço, né? A gente abre o colo vesical e faz um avanço da mucosa vesical. Importante nesses casos, a gente retira toda a fibrose que tem ali no local antes de a gente fazer a reconstrução. É importante a gente lembrar que se o paciente é continente, quando a gente faz esse tipo de plastia por via abdominal, por via robótica, a gente tem uma melhor preservação da continência, porque a gente não está mexendo ali no assoalho pélvico do paciente. E se o paciente tem estreitamentos que são mais distais, e a gente vai fazer uma reconstrução por via perineal, a gente acaba por lesionando de vez o esfíncter desses pacientes, o paciente desenvolvendo incontinência em quase toda a maioria dos casos. Perfeito. E depois de você corrigir a estenose, por quanto tempo você considera que essa anastomose
precisa permanecer estável antes da gente liberar o paciente para uma cirurgia de correção da incontinência? Pelo menos 6 meses, com uma confirmação, pelo menos com cistoscópio. Perfeito. Ebane, então vamos imaginar que o Júlio resolveu resolveu o problema da estenose e agora o colo vesical está pele e permaneceu estável já durante o período recomendado. Sobrou a incontinência urinária. Esse paciente tem uma urodinâmica mostrando com uma incontinência com uma pressão de perda menor que 60. E o que a gente faz com esse paciente? Qual o momento operar? Qual é o momento de indicar uma correção cirúrgica? Qual cirurgia você indicaria para esse paciente aqui? Se seria um sling, mas você tentaria um sling primeiro ou você já indicaria um esfíncter artificial, levando em consideração o histórico de estenose, múltiplas manipulações, qual seria a sua conduta? Então, Filemon, para esse paciente aí, eu acho que ele é um melhor candidato, se a gente for ver qualquer diretriz, ele é um melhor candidato para esfíncter artificial, né? Então, tem múltiplas manipulações uretrais, então certamente não é um melhor candidato para o sling masculino, seja o de compressão, seja o de reposicionamento uretral. Então, é um bom candidato para o esfíncter artificial. Quando eu vou fazer cirurgia de sling, eu acho que quando o paciente tem antecedente de estenose de uretra, seja ela qual for, o colo, uretra bulbar, por aí vai, o implante do sling ele é mais desafiador mesmo, né? Então, eu acho que, por exemplo, até a última diretriz da EWA do ano passado, por exemplo, a gente tinha alguns cenários de exceção para o sling, né? Que eram radioterapia, cirurgia prévia para incontinência, óbvio, então você não deve submeter o paciente a um novo sling se ele já fez um sling prévio, ou cirurgia de estenose de uretra, né? E aí ele não fala exatamente o nível da estenose. É, para radioterapia, eu sempre acreditei que o paciente irradiado, se ele não tem grandes sequelas da radioterapia, ele pode sim ser submetido a um sling com bons resultados. E é de fato que mudou agora nesse último guideline da UA, nesse último statement da UA, vem lá que se você tiver, mesmo um paciente irradiado, se você tiver uma bexiga boa e uma uretra a priori sadia, que você vai olhar por cistoscopia, você pode sim colocar um sling. Agora, nesse paciente seu, várias manipulações uretrais, uma uretra extremamente difícil, eu acho que esse paciente aí é o paciente para o esfíncter artificial, né? É disparado o melhor candidato. Perfeito. Bom, Rafael, agora o paciente também tem a questão da disfunção erétil, que ele não respondeu aos tratamentos, né, de terapia de vácuo, todos os tratamentos orais, e qual o próximo passo no tratamento para esse paciente? Bom, esse paciente ele é peculiar porque ele já tinha uma disfunção erétil severa, pouco responsiva à medicação oral antes mesmo da cirurgia, né? Então a gente não tinha grandes expectativas com relação à recuperação pós-operatória dele. Ainda assim foi tentado e realmente isso só se comprovou, né? Essa nossa impressão se comprovou. Então, é um paciente que provavelmente eu indicaria para ele um teste de ereção farmaconduzida, muito possivelmente associado a um Doppler peniano, para a gente documentar isso. E eu acredito que provavelmente eu indicaria conduta cirúrgica para ele. Diferente do paciente padrão, paciente base, onde a gente tem a recomendação de esperar 18 a 24 meses de pós-operatório da prostaté para confirmar a não melhora, a não recuperação da ereção e daí indicar o tratamento cirúrgico, nesse caso, pelo antecedente dele de disfunção erétil importante, não responsiva no pré-op, eu esperaria menos, e acho que nesse momento esse paciente já teria essa indicação. Vale lembrar que não é consenso, mas que tem alguns grupos, especialmente na Espanha, advogando o implante da prótese no momento da prostatéria radical para esse tipo de paciente que já tem uma disfunção erétil super importante no pré-operatório, que a gente não, né, a cirurgia não vai melhorar. Então, e pior do que tá, não fica, né? Então, já tem alguns grupos advogando isso, inclusive. Então, provavelmente indicaria tratamento cirúrgico para esse caso. Vale levar em consideração a questão do tratamento cirúrgico da incontinência junto. É Se esse isso aí que paciente a minha próxima tiver. pergunta era essa. Se você indicaria, esse paciente vai passar por uma cirurgia reconstrutiva,
deve ficar bem, e aí na sequência, como o Júlio recomendou, 6 meses, né? A gente deve indicar uma colocação de esfíncter que o Lebani vai vir aqui para fazer. E aí a gente já colocaria um implante peniano junto na mesma cirurgia? Eu não faria no mesmo procedimento. Se ele fosse um candidato a sling, aí sim eu seria muito a favor de fazer no mesmo procedimento. A gente tem essa experiência, alguns casos juntos, eu e Bruno, né, fazendo implante de prótese com sling, com resultados muito bons, inclusive para pacientes com incontinência não tão leve, muitas vezes. Mas nesse caso, com incontinência mais severa, paciente com algumas contraindicações para sling, como foi comentado, sendo optado por um esfíncter, a minha tendência seria colocar primeiro o esfíncter, resolver essa questão da incontinência, para depois a gente colocar a prótese. E aí, no caso do implante de prótese, a discussão que ficaria é sobre qual tipo de prótese, né? Não existe contraindicação de fazer uma prótese inflável junto com o esfíncter urinário artificial, ah, mas e tem colegas no Brasil e fora daqui que fazem dessa maneira. Eu acho que a adaptação do paciente pode ser bastante desafiadora, com dois pumps escrotais, o pump do esfíncter e o pump da prótese inflável. Então, talvez esse paciente se beneficie mais de uma prótese maleável, depois da colocação do esfíncter. Perfeito. Tenho um caso ainda para discutir com vocês, mas a gente está bem adiantado na hora. Mas eu queria, pelo menos, falar com o Lebani a respeito desse caso. Inclusive, eu liguei para ele hoje para ativar o esfíncter desse paciente aqui. Esse paciente recidivou após prostatectomia radical laparoscópica, fez uma radioterapia, ele tinha tido uma melhora já, ele tinha ficado continente, recidivou a incontinência após a radioterapia, teve um quadro de cistite actínica, inclusive hemorrágica, também melhorou com o tratamento, e foi feito um sling inicialmente, né, porque ele tinha uma alta pressão de perda, a pressão de perda era acima de 100 na urodinâmica, mas ele não ficou bem, manteve a incontinência urinária, e 6 semanas atrás foi feito um esfíncter artificial, foi colocado um esfíncter artificial, ele voltou comigo no consultório hoje, a gente ativou o esfíncter, ficou muito bem. Então, eu queria perguntar para o Lebani, já olhando esse caso, você acha que você teria feito sling nesse paciente aí, já que ele fez uma radioterapia previamente, embora ele tivesse uma incontinência com pressão de perda acima de 100? E também, na sequência, eu gostaria que você explicasse brevemente para quem está nos ouvindo quais são os componentes do esfíncter artificial, os principais aspectos técnicos do implante e quanto tempo você costuma aguardar depois da cirurgia para ativá-lo. E, por fim, como é feita a ativação e como você ensina o paciente a manusear o dispositivo para urinar. Então, vamos lá, vou Fala também tentar. das complicações, viu, Bruno? Assim, da erosão, infecção, atrofia uretral, falha mecânica, essas coisas, tá? O Baixo vai precisar de mais um podcast aqui, viu, Fernanda? Rapidinho, Bom, tá? é, então, só um adendo, só nesse caso do Rafa, apesar da gente ser difícil você colocar uma prótese peniana inflável pela questão dos dois pumps, né? Porque a gente tem alguns trabalhos de literatura, e isso de fato se corrobora na prática, que quando você coloca uma prótese maleável num paciente com esfíncter, a chance de erosão desse esfíncter acaba aumentando um pouco, porque você tem um cuff uretral comprimindo a uretra por fora, e na parte dorsal dela você tem duas próteses maleáveis, né, que são rígidas, comprimindo ainda mais esse cuff. Então, a prótese inflável, apesar de parecer mais complexo para o paciente ter dois pumps para manusear, do ponto de vista uretral, é, é, parece ser mais seguro do que uma prótese maleável por causa desse mecanismo de compressão que na prótese inflável não vai existir, né? Só vai ficar comprimindo naquele momento que o paciente vai ter ereção, só um ponto, né? Vamos lá agora, Filemon, né? Nesse caso seu aí, tem que tomar muito cuidado como eu disse, a pressão de perda, a VLPP. Nesses pacientes irradiados ou com esclerose de uretra, principalmente com estenose de uretra, a uretra é fixa, né? Você tem um anteparo fixo
E a pressão de perda, ela geralmente não remete, ela não denota a gravidade da incontinência. É aí que falham todos os trabalhos que tentam correlacionar VLPP com gravidade de incontinência urinária, principalmente nesse doente que não tem uma uretra sadia, né? Então, a uretra já não é sadia simplesmente pelo fato de existir uma anastomose e um grau de fibrose inerente à prostatectomia radical. Na hora que você tenta estratificar pela VLPP, todos os estudos falham em demonstrar gravidade, em correlacionar a gravidade de VLPP com o grau de incontinência do doente, né? Então, por isso que eu falo, o urodinâmico ele serve para avaliar a bexiga, e não propriamente para você classificar o grau de incontinência urinária, né? Nesse paciente aí, perdendo desse jeito, com radioterapia, com esclerose de uretra, com estenose de uretra, eu acho que ele é um candidato ruim para o sling, apesar de eu ser um fã do sling masculino de reposicionamento. Eu acho o sling de reposicionamento muito, muito bom. Acho que ele, inclusive, é subutilizado. Ele é subutilizado no nosso meio muito por causa de uma limitação dos norte-americanos. O norte-americano ele tem o esfíncter, é só ele pedir o esfíncter artificial que está autorizado, está ali na sala do lado. A gente sabe o quão dispendioso é conseguir esfíncter artificial. Então, o que a gente tem de experiência, talvez, com sling, seja uma experiência melhor do que da onde vem essas referências, que é norte-americana e europeia. Então, assim, no nosso meio, América Latina e Brasil especificamente, eu acho que o sling masculino, ele é, sim, subutilizado. A gente usa pouco, né? E a gente usa muito pouco baseado nessa informação que vem de fora. Não é por uma informação nossa, né? Porque se a gente fosse, de fato, apostar, eu acho que o Sling ele entrega um resultado melhor do que propriamente se vende e as empresas vendem, né? Em relação ao esfíncter, né? Só para quem não conhece, o esfíncter ele tem três componentes: um cuff uretral, que é o que vai abraçar a uretra, um pump, que é o que o paciente vai acionar para fazer vai acionar para abrir aquele cuff, e um reservatório, que é o que vai regular, um balão regulador de pressão, na verdade, que vai regular a pressão do dispositivo. Então, toda vez que o paciente aciona o pump, o cuff uretral lá embaixo ele abre e o paciente urina. Independente do esfíncter que você está valendo, em mais ou menos 1 a 2 minutos, 1 minuto e meio a 2 minutos, o cuff vai ocluir novamente, automaticamente, por um mecanismo hidrostático, não é eletrônico, não tem bateria, não tem nada. A ativação, geralmente o paciente ele sai da cirurgia igualzinho ele entrou, então o paciente ele sai perdendo urina da mesma forma. Primeiro que você precisa deixar a uretra descansar. Se você deixar aquele esfíncter ativado já no pós-operatório imediato, a bolsa escrotal do doente vai inchar. O doente não vai conseguir acionar o pump. Aí você vai ter um doente em retenção urinária que eventualmente você, urologista, vai ter dificuldade em acionar o pump. Então, precisa esperar pelo menos 4 a 6 semanas para ativar esse esfíncter artificial. O acionamento do esfíncter, aí, hoje existem dois no mercado, né? Um que você injeta um volume maior de soro, e o outro, que é o tradicional, que você faz um acionamento, uma pressão súbita do pump, e você destrava a válvula daquele esfíncter, né? Então, o acionamento, a ativação do esfíncter guarda alguma diferença agora nesses dois exemplares que a gente tem no mercado. Mas o mais tradicional, que é o mais visto, é o mais que a gente tem já de longa data, é só fazer para fazer a ativação, você tem que acionar apertar subitamente a ponta do pump que fica em posição escrotal. E aí eu falo para todo mundo, né? O esfíncter é bom para todos os pacientes, até para também não estender muito. O esfíncter é bom, mas não é perfeito, né? Então, assim, ele é o melhor que a gente tem para oferecer para o paciente, né? Sem sombra de dúvida, ele é bom, ele entrega resultado, satisfação, só que ele está longe de ser perfeito. Então, você tem uma taxa de revisão, e segundo o maior estudo da Mayo Clinic, que é mais de 1.400 pacientes, se não me engano, de 1.900 pacientes, desculpa, que mostra uma taxa de revisão em 10 anos de em torno de 40%, né? Ou seja, não é desprezível, é uma taxa de revisão bem considerável. Então, a questão é que o esfíncter, uma hora, ele vai falhar, seja por falha mecânica, seja por atrofia uretral. Então, você imagina, é um cuff comprimindo a uretra 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aquela uretra vai atrofiar em algum momento, e o cuff vai ficar largo. E o cenário extremo, obviamente, é você ter uma erosão, né? O curve vai isquemiar tanto, e isso eventualmente pode até se discutir aí alguma
falha técnica, alguma coisa assim, mas é a erosão de uretra que acontece quando o cuff ele adentra para a luz uretral, e você obviamente tem que tirar isso meio que num prazo um pouco mais curto. Então, o esfíncter é bom, é perfeito, mas de novo, ele não é isento de complicações e problemas que acho que todo paciente todo urologista que se prontifica a colocar esfíncter artificial vai ter que enfrentar um dia. Então, não é aquele paciente que o urologista às vezes gosta muito, né? De se operou o paciente, manda ele para casa e volta daqui, sei lá Deus quando. Esse paciente vai voltar uma hora ou outra, né? E aí, obviamente, a gente tem responsabilidade sobre ele. Perfeito. Eu acho que a gente talvez tenha cedido um pouco no tempo, mas quem ficou com a gente até agora aqui, com certeza teve uma ampla revisão das principais complicações da prostatectomia radical, e faltou a gente discutir as complicações actínicas, mas infelizmente a gente não tem mais tempo. E então eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade e pela gentileza em aceitar o convite. Cada um tem os seus trabalhos. Hoje vocês trabalharam muito, trabalharam até tarde. A gente está começando um pouco mais tarde, mas obviamente quem está ouvindo a gente está ouvindo em qualquer horário. E muito obrigado por compartilharem suas experiências e conhecimento com a gente. Eu vou passar a palavra a vocês para que façam as considerações finais, e gostaria que fosse em breve, e já emendasse com uma mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Então, vou começar com o Bruno, depois o Rafael, e por último o Júlio faz o encerramento. Bom, primeiro, de novo, agradecer o convite, Filemon, dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui no Urotalks, e estou disponível sempre que precisar, para colegas que quiserem eventualmente discutir algum caso. E, de novo, obrigado pelo convite, eu aprendi bastante hoje aqui. Obrigado. Bem, eu Rafael? agradeço também a todos. Obrigado pelo convite, Filimão. Parabéns à SPU pela condução e manutenção do Urotox, que eu acho que é um programa que leva experiência e conhecimento para todos os nossos colegas. Prazer ter ficado aqui com vocês hoje, participado desse evento. Valeu. Júlio? Queria agradecer ao Filemon também pelo convite, sempre uma honra estar aqui no Urotox. O Bruno e o Rafa, que são mais novos que eu, né? Acompanho o Bruno, foi meu residente lá na Unifesp, né? O Rafa também é mais novo, assim, fico orgulhoso de ver o crescimento deles e tá disputando aqui, tá disputando não, tá dividindo o mesmo lugar no Urotox aqui com eles. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Beleza, Júlio. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Urotalks, e quero aproveitar e convidar os ouvintes para o CPU 2026, que acontecerá de 3 a 6 de setembro no WTC, em São Paulo, um evento que certamente vai aprofundar ainda mais o tema que foi discutido hoje. Este episódio, assim como os anteriores, ficará disponível no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!